Olá, gente. Prazer estar aqui com vocês na nossa aula de número 2. Vamos falar sobre relacionamento com Deus. Bem-vindo ao nosso canal Escola da Palavra, onde em meio a tanta confusão doutrinária que nós vivemos devido à facilidade, que nós temos hoje cultuar aqui no Brasil, a gente tem visto aí quanta confusão doutrinária em relação ao mover do Espírito, em relação a muita coisa. E esse canal foi feito para esse objetivo mesmo, tá? Para te ajudar, para te ensinar, para fazer com que você entenda de forma clara, bíblica, o que realmente Deus quer da gente. Como que nós vamos nos relacionar com Deus, o que é a igreja, o que é a palavra, o que é o Espírito Santo. Então esse canal nós vamos trazer vários módulos. O primeiro que nós estamos trazendo é relacionamento com Deus, tá? Depois vamos falar sobre o que é igreja, vamos falar sobre o que é dízimo, o que é oferta, nunca puxando para um lado, sempre trazendo aqui comprovação na palavra, na Bíblia. E o nosso primeiro módulo é relacionamento com Deus. Essa aqui é a aula de número 2, onde a gente começou falando sobre o fato de que o homem foi feito para buscar a Deus. Isso a gente vê em Atos capítulo 17, verso 26 e 27, depois você vê a aula anterior. É algo também que o pastor Luciano Subirá fala muito nas suas ministrações. No entanto, que o livro dele, Até Que Nada Mais Importa, ele fala sobre isso. E nós vamos continuar falando sobre relacionamento com Deus, explicando que desde o princípio, Deus ele sempre quis ter um relacionamento com o homem. Desde o princípio. Ele começou falando no jardim, o homem não entendeu a linguagem dele no jardim, depois partiu para a lei, para o povo, montando uma nação. E o povo também não entendeu. E agora, nesses últimos dias, nos falou por meio do Filho, conforme Hebreus capítulo 1, verso 1. Nós temos aqui, gente, a nossa apostila, é feita com muito carinho, muito amor, tá? Se você não tem, manda mensagem pra gente, eu vou te enviar, é gratuita, você não vai pagar nada. O objetivo desse canal é esse, propagar a palavra. E se você gostar, segue a gente aí, tá bom? Marca o sininho aí, envia mensagem para pessoas que você sabe que precisam desse ensino e vamos junto. Bora, gente, aula de número 2, relacionamento com Deus. Então eu coloquei aqui no nosso apostila o seguinte: Deus sempre quis ter relacionamento com o homem, mas para isso sempre dispôs de ferramentas para que o homem o conhecesse, pois o relacionamento só tem sentido se estiver com base o conhecimento. Então, como eu falei, a gente estava falando do jardim, Deus ele primeiro começa a falar com o homem por meio do jardim. E ali, no jardim, Deus monta toda uma estrutura para se revelar para o homem por meio da natureza, por meio da criação, porque toda a criação ela fala de um Criador. E a gente vai ver que Deus ele fala para Adão e Eva, olha só, ou melhor, para Adão, de todas as árvores do jardim vocês podem comer, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Interessante é esse nome que Deus dá para a árvore do conhecimento. Não era a árvore do pecado, era a árvore do conhecimento. Por quê? Porque a árvore do conhecimento do bem e do mal é um tipo de conhecimento. Mas o trabalho de Adão no jardim, o desenvolvimento com a criação, era outro tipo de conhecimento. Então o homem, ele poderia conhecer o bem e o mal? Sim, mas através de Deus. Então qual era a proposta de Deus? Deus, ele iria colocar um homem para cuidar e cultivar do jardim. Enquanto o homem cuidasse e cultivasse do jardim, ele ia conhecer e entender a criação. E quando o homem entendesse e conhecesse a criação, por meio da criação ele iria conhecer o Criador. Isso é fato porque a criação fala de um Criador, Jesus usava da criação para falar do Criador, e Salmo 19 fala isso, que a criação proclama um Criador. E então, quando o homem conhecesse o Criador, a cultura do jardim seria espalhada para toda a terra. E o homem teria acesso à árvore da vida. E comendo do fruto, conhecendo o bem e o mal por meio do Criador, o homem não morreria e propagaria essa cultura para toda a raça humana. Adolfo, haveria possibilidade da descendência de Adão pecar? Eu creio que sim. Posteriormente sim, porque Adão iria transmitir. Mas a base cultural de Adão, ela estaria firme ali na descendência de Adão, que seria a descendência dos justos. Então, isso não dominaria a terra. Adolfo, como seria, então, as pessoas que pós Adão pecassem? Aí eu não sei, a Bíblia não fala, eu não vou inventar.
mas eu entendo que a primeira linguagem de Deus seria essa, para a raça humana, ok? Como o primeiro Adão, ele peca e permite que o pecado não entrasse somente nele, porque aqui que está. Como Adão foi o primeiro, a gente vai ver que o pecado não entra somente nele, mas em toda a criação e corrompe toda a criação. Isso é fato em Romanos capítulo 8, que o apóstolo Paulo diz que a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus, a saber, não somente a criação, mas nós também que temos as primícias do Espírito aguardamos isso, mas ele fala ali da criação. Então toda a criação foi contaminada, o sistema se tornou contaminado. Porque quem criou o sistema não foi o diabo, quem criou o sistema foi Deus. Você me prova isso, Adolfo? Está lá em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, isso. Que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. A palavra fundação do mundo ali significa semear. Então Deus, ele semeia o mundo e o mundo começa a funcionar de forma perfeita. Por isso que Deus também lhe dá o sábado, porque o sábado nada mais é do que uma confiança que o homem tem que ter em Deus para que o mundo possa funcionar por si só, ou melhor, da forma que Deus criou. Por isso que no final do capítulo 1 de Gênesis, a gente vai ver que diz assim, e terminou Deus toda a obra que como Criador fizera, não como Salvador, como Criador. Porque quando Deus descansa no sétimo dia, ele contempla a criação, a obra dele. E ele ensina para o homem, olha só, no sétimo dia você vai descansar, você vai contemplar, você vai ver que quem faz todas as coisas sou eu. Por isso que guardar o sábado não era só algo religioso. Guardar o sábado significava o seguinte, que um homem deveria confiar em Deus. Então, quando Jesus veio e curava no sábado, realizava milagres no sábado, os judeus não entendiam isso. Mas espera aí, como é que pode? Jesus está falando assim, não, eu sou o Senhor do sábado. Por quê? Porque vocês não entenderam o propósito do sábado. Não é simplesmente não fazer nada, é confiar em Deus. Então, quando o judeu ele trabalhava no sábado, ele estava dizendo assim, não, eu é que trago alimento para minha casa. Eu é que faço a diferença na minha casa. Não é. O sentido do sábado era que você precisava entender que Deus é que traz o alimento para a sua casa. Deus é que faz todas as coisas. Por isso que na lei estava um descanso para a terra, na lei estava o ano sabático, na lei estava o ano do jubileu, que era depois de 49 anos, que as terras voltavam para os seus donos, as casas também. Então o sábado ele tinha esse propósito de confiança em Deus. Então o povo judeu, quando não entendia isso, dizia assim, eu não confio em Deus. No entanto, que agora na graça, na nova aliança, quem é o sábado? É Cristo. Você vai ver isso em Hebreus capítulo 3, Hebreus capítulo 4, que é também um módulo que nós vamos trabalhar, tá bom? Falar sobre o que é o descanso no Senhor. Mas voltando para Gênesis, então você vai ver que Deus termina a obra que como Criador fizera. Então Adão ali, ele tinha que contemplar ao sétimo dia, né? No entanto que Adão foi criado no sexto, contemplou no sétimo, descansou, e aí começa novamente no primeiro dia, acredito eu ali, toda a história. A Bíblia não fala o tempo que se passou, mas também a gente não vai entrar, aonde a serpente ali aparece para Eva, né? E ali entra o pecado no mundo, ali entra o erro. E o que é o pecado? O homem, ele, como eu expliquei que deveria se relacionar primeiro, levaria tempo, né? Porque Adão, ele nasceu com certa consciência. Adão, ele não nasceu como uma mente de um bebê, ele nasceu com uma certa consciência, onde ele iria desenvolver essa consciência para o conhecimento de Deus por meio do jardim. Então, Adão ali começa o seu trabalho, o livro de Gênesis não traz muitos detalhes, mas nós vamos ver que Deus permite Satanás estar ali por meio de uma serpente, que era um animal do jardim. E interessante que Deus fala sobre as características desse animal, que era o mais sagaz. E ali a gente vê que o mais sagaz vai no lado mais fraco, que é Eva. A serpente não foi em Adão, ela foi em Eva. Isso aqui são tudo alegorias para você entender as formas como o inimigo ele trabalha, como ele vai atuar na nossa vida. Ele sempre vai usar daquilo que é mais sagaz, daquilo que é mais venenoso, daquilo que é mais imperceptível, para poder, no seu lado mais fraco, na sua área mais fraca, tentar te derrubar. Isso é fato quando você vê Jesus no deserto, né?
Olha o contraponto. A gente vê no jardim, agora no deserto. Jesus, quando ele sente fome, Satanás ele faz as 3 propostas. É lógico que o diabo já estava tentando Jesus. Lucas vai dizer que ele foi tentado durante 40 dias. Mas as propostas peculiares, as 3 propostas, né? Transforma pedra em pão, se lança do pináculo do templo, se prós diante de mim. Isso veio quando Jesus teve fome. Ele ficou 40 dias em jejum, mas ele teve fome. Ou seja, ele chegou à extrema necessidade de seu ser como ser humano. Satanás aparece da mesma forma que foi no jardim. Mas Adão ali, no jardim, Eva no jardim, tinha tudo e fez a escolha errada. Jesus, ele se desfez de tudo para nos ensinar a fazer a escolha certa. Não é reparar não que eu estou vendo aqui o relógio para ver o tempo, né? Que é só 10 minutos só. Então, o que acontece? Adão faz a escolha errada justamente com Eva, porque ele faz a proposta ali. E na próxima aula eu vou falar sobre esse conhecimento do bem e do mal que gerou o pecado. Vou falar sobre isso. Vou falar sobre o que é a morte. Vou falar sobre o que é o medo. Porque entrou a morte, entrou o medo, a escravidão das paixões. Vou falar sobre tudo isso, tá bom? Com vocês. E aí você vai ver que então Adão tinha tudo e fez a escolha errada. E Jesus se desfez de tudo para nos ensinar a fazer a escolha certa, tá? Então, para de colocar a culpa no pecado. A culpa foi do pecado, foi de Satanás, foi do irmão. Não, a culpa é nossa. Nós fazemos a escolha. Deus, ele nos dá tudo que é necessário para fazermos a escolha certa, mas nós acabamos por desejar e fazer a escolha errada. A graça de Deus, ela nunca nos deixará na mão. Deus não nos dá uma luta acima das nossas forças, pelo contrário. Juntamente com a tentação nos proverá livramento, está na palavra dele. Então, não ache que o diabo, ele vai ter capacidade de tirar da presença de Deus. Não vai. Nós é que sempre fazemos a escolha errada. Na próxima aula a gente vai falar um pouco mais sobre isso, sobre pecado, sobre escolha. Não perca, mande essa aula para alguém. Siga-nos aqui no nosso canal. Nosso objetivo é esse, trazer a palavra da melhor maneira possível, simples, prática, bíblica. Deus abençoe, tamo junto. Até a aula de número 3.